pessoal, estamos aqui na gravação de mais um episódio do podcast Sem Reservas e, como de costume, estou aqui com a minha amiga Renata Teixeira. Olá, pessoal, hoje a gente tem uma convidada super especial, craque em compliance. E exatamente, o nosso tema hoje vai ser sobre compliance empresarial e eu estou aqui com a professora Adriane Ribeiro, especialista em governança e compliance, ESG e estruturação organizacional, CEO da empresa R Gestão de Negócios e professora de pós-graduação em compliance empresarial. Boa noite, Adriane, tudo bem? Boa noite, todo mundo em conformidade? Todo mundo em conformidade. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você participar desse episódio, dizer que é uma grande alegria para mim tê-la conosco, né? Com certeza. E também agradecer por você ter se disponibilizado a contribuir para além do nosso encontro hoje, né? É uma conversa sempre enriquecedora. A professora Adriane foi minha professora na pós-graduação da Unifor e eu tenho certeza que ela foi a professora assim, mais bem avaliada pelos alunos. E olha, não está valendo ponto. Não está valendo ponto, eu já passei nessa disciplina, viu? Já tem uns dias, então... Passou mesmo, né? Passou, aprovada. Então, professora, eu gostaria que a senhora se apresentasse melhor, né? E aí a gente pode tratar sobre o que é o compliance. Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pela coragem, né? Pela desenvoltura de estarem aqui. Bom, o compliance me conquistou há quase 30 anos, né? Eu trabalho nesse mundo da conformidade, já tem aí quase 3 décadas. E quando veio a lei anticorrupção, eu digo assim, ei, isso aqui já está comigo, então vamos lá. Não foi chamada para redigir a lei? Não, mas eu acho que eu já tinha decorado. E aí, depois disso, foi só fazer uma imersão dentro do mundo corporativo, privado, né? Porque as minhas experiências eram no terceiro setor e no público, a qual tinham que seguir algumas dessas regras. E aí, no mundo privado, estamos aí já há mais de 10 anos, né? E por que a gente resolveu falar sobre o compliance empresarial, né? Por que aconteceu esse convite? Porque a gente vê que o compliance é o que está rolando nas empresas, no mundo corporativo. E nós vemos aí que realmente é uma função, né? É algo que é desenvolvido também por muitos advogados. Então, eu queria que a senhora falasse mais sobre o que é o compliance, quando que a gente pode ver que uma empresa realmente está ali regulamentada, tá ok, está em conformidade realmente. Quando a gente fala de compliance, a gente automaticamente liga que a empresa está em conformidade, mas em conformidade com o quê? O que seria essa conformidade? Então, nós podemos partir por 2 vertentes, né? Tem o formal e o informal, né? Então, o que eu quero dizer? Existe o compliance que a gente diz que está em conformidade com algo, e esse algo é muito subjetivo. Quando nós trazemos para o lado formal, nós temos que trazer leis, regras que regulamentam esse programa. E ele veio, né, nós herdamos da FCPA, né, que é a lei americana, e aí o Brasil, em 2013, lança a sua lei própria, né, que é a lei anticorrupção, que é da empresa limpa. E, a partir daí, nós começamos, de fato, a implementar o que é um compliance legal. E dentro dessa perspectiva, Adriane, o que seria necessário para implementar um compliance? Então, nós podemos implementar o compliance partindo do princípio do compliance legal e não do informal, por setor. Mas eu só posso dizer que uma empresa está em conformidade com o programa de compliance, eu até costumo dizer, Roberta sabe, nas minhas aulas, eu gosto de denominar como um sistema de compliance, que ele tem começo, meio, mas não tem fim. É igual a engrenagem de um relógio, né? Um motor, né? Uma engrenagem que ele tem sempre que está sendo alimentado. Então, se for muito complexo você implementar numa organização toda, que parta de setores. Mas para eu dizer que a empresa A, B ou C está em conformidade com o sistema de compliance, eu tenho que ter todos os pilares em todos os setores da empresa. Sim, então, na verdade, não existe um compliance pelo todo, ele é setorizado, né, digamos assim. É comum nós ouvirmos falar compliance trabalhista, né, o compliance criminal. Existem, vamos dizer assim, as vertentes,
tá? Porque parte do princípio que é o compliance em conformidade com aquela lei. Mas quando eu quero dizer que a empresa está em conformidade com o sistema de compliance, eu tenho que estar com ele 100% implementado em todos os setores. Isso é interessante porque eu estava dando uma lida e, às vezes, quem não é da área não sabe e acredita que a empresa toda deve já estar em compliance. E aí a gente vê que em algumas empresas ali no mundo corporativo, normalmente começam pelo RH, né, por algum setor, algum departamento, e não no todo. Sim, e até a gente estava antecipando aqui o tema e falando da importância de se ter, na verdade, uma cultura na empresa, né? Que a partir disso você pode implementar, de fato, compliance. Eu acho que tem que existir, né, professoria, e a senhora pode falar melhor, uma análise de risco da empresa. A gente sabe que, dependendo ali do ramo da empresa, cada empresa tem um risco. Às vezes, um risco operacional, às vezes é um outro risco ali, um risco reputacional, né? Que você precisa estar em conformidade com as leis ambientais. Então, assim, dependendo do ramo da empresa, existe aí uma diferença de riscos, não é isso? Então, perfeito. Eu sempre falo nos meus clientes, nas minhas aulas, que dos 9 pilares do compliance, eu sugiro começar pelo risk assessment, né? É onde você faz análise dos riscos. A partir daí, você começa a identificar por onde você deve começar uma implementação. Existem empresas que fazem logo de forma sistêmica, em toda a organização. Sim. Mas, se é para partir de algo, o melhor sinalizador é o risk assessment, né? Então, você faz a análise de risco e, a partir daí, pelos quadrantes, né? Eu utilizo muito a matriz de Coso, a de maior probabilidade, maior risco, nós começamos a fazer a implementação. Inclusive, a partir desse pilar é que eu sugiro ter o código de conduta e ética, tá? Para não se partir no escuro para descrever um código que vai ser a cartilha que vai estar regindo lá a empresa dentro de um sistema de compliance. Então, parte-se de um risk assessment, se constrói o código, certo? E é um código de conduta e ética pautado no compliance. Não é o que, às vezes, a gente costuma ainda ver, que é um manual de normas e procedimentos, tá? E aí é muito comum a gente começar pela contabilidade, né? Porque tudo deságua lá, né? Então, quando se termina o levantamento de risco, começando pela contabilidade, você vai explodindo para os outros setores. E só fazendo aqui um adendo, que às vezes a gente até se questiona, ter um código de ética não quer dizer que necessariamente tem a compliance está dentro do que se espera, não é isso? Exato. O código de ética é um manual de um procedimento, como o nome já diz, de ética. Sim. Tá? E que deve ser cumprido por todos da organização, a autogestão até o operacional. Porém, se ele não tiver os outros pilares, né, se a organização não tiver os outros pilares, ele não pode dizer que ele tem um sistema de compliance. Sim, perfeito. Tá? Exato. E para a gente fazer aqui um passo a passo, de repente alguém da alta gestão chega para você e diz: olha, Adriane, eu gostaria que você analisasse a minha empresa, fizesse aqui um levantamento, um estudo, para a gente realmente implementar o compliance dentro da empresa. Como é que seria esse passo a passo? Perfeito. Teria algum prazo? Perfeito. Eu costumo sugerir para os meus clientes, tá, a gente fazer um diagnóstico para definir o melhor modelo, tá? Por onde começar, o escopo do projeto, tá? Porque às vezes fica uma sensação que é custo, e eu digo, isso é um investimento, porque é um modelo de gestão. Então, quando você implementa um sistema de compliance adaptado àquele negócio, ele não passa a ser algo que venha burocratizar, mas é um modelo de gestão pautado em princípios e ética. Sim, e inclusive eu queria até, isso é uma curiosidade, eu queria até saber se existe um perfil, né, de pessoas que estão à frente de empresas que são mais flexíveis a aceitar as sugestões em termos de compliance, né? Se é aquele mais jovem, se tem algum segmento que adequa de modo mais rápido e pondera mais os riscos, existe dentro do setor? Por incrível que pareça, ainda é mais procurado
pelas empresas que são fornecedores de produto ou serviço da administração pública. Sim. Porque existem municípios e estados que exigem o compliance. Aí vocês podem me perguntar, professora, exige tudo? Tem município que exige algo e tem município que exige tudo, tá? Então, se uma empresa me contrata para a implementação de um sistema de compliance para um município X, um estado Y, eu vou analisar o decreto daquele local para ver o que é a necessidade. Para quê? Que eu implemente prioritariamente naquele cliente aquela primeira necessidade dele. Posteriormente, quando ele começa a degustar o quão é importante para o desenvolvimento do negócio, nós vamos expandindo para as outras necessidades que o programa exige. E aí me surgiu uma curiosidade, quando a senhora respondeu essa pergunta da Renata, a procura por essas empresas parte simplesmente porque elas querem ali estar em conformidade com a lei, com a legislação, ou simplesmente porque está sofrendo alguma fraude? Então, Roberta, primeiro parte porque ela quer estar em conformidade para participar de licitação, certo? Em segundo momento, hoje traz uma reputação muito boa para o negócio quando diz que tem o compliance. Agora, ressalvo, não é dizer, é ter, né? Porque aquilo que você diz e que você não tem, você pode estar dando um tiro no pé. É né? verdade. Então, o segundo momento, a segunda ordem de prioridade é pela questão da reputação do negócio, mostrar seriedade até com seus stakeholders, né? Com seus fornecedores, com seus clientes, com seus parceiros. E depois, como modelo de gestão, seguida, porque detectou alguma fraude, algum risco, tá? E aí a forma deles organizar, eles dizem, se eu vou fazer um levantamento do meu risco, por que não eu vou logo implementar um sistema de compliance? Sim. Entendeu? Então, Exato. é mais ou menos hoje o que o mercado nacional procura o compliance. E qual é a diferença, por exemplo, do Código de Conduta e Ética para normas assim de práticas, regimento interno? Pronto. Geralmente, as empresas têm no RH um manual de normas e procedimentos, que são aquelas normas das condutas da empresa no sentido de como a pessoa deve se portar. O horário de trabalho, né, o seu uniforme, os seus benefícios. O dress code, mas... E aí nós temos outros manuais que, quando a empresa não possui, a gente desenvolve, que é o manual de compras, é o manual do financeiro, que são as boas práticas e sempre levando a questão do que o compliance exige, né? Porque, como você falou, nós temos riscos operacionais e riscos reputacionais. Isso. Então, esses operacionais, nós já começamos a tratar nos manuais de boas práticas, para que mais no futuro, e às vezes é um futuro bem próximo, passa a ser um risco reputacional e de compliance. E esse risco reputacional, ele é mais direcionado, na verdade, ele foi o primeiro ramo dentro do compliance a fazer surgir a necessidade do canal de denúncias? Isso. Que, por sinal, o canal de denúncia hoje é uma exigência de outras leis, né? Inclusive bem recente, dos últimos 6 meses. Então, hoje, tem algumas empresas que já estão implementando o canal de denúncia para atender essas outras, né? Porque vem a questão trabalhista. Sim. E eles começam a conhecer que o canal de denúncia, como eu digo muito, é um canal de comunicação. Não necessariamente denunciar fraude, crime. E se aquilo for bem utilizado, ele poderá, inclusive, desenvolver melhor o seu negócio. Ele começa a ouvir, as pessoas se sentem mais à vontade de expressar. Não necessariamente para estar denunciando algum tipo de crime. Entendeu? E ele é anônimo, não é isso? Anônimo, inclusive tem lei, tá, que regulamenta o canal de denúncia. Então, não é um canal de denúncia que eu vou desenvolver interno. Não é um canal de denúncia que vai atender à lei anticorrupção e ao seu decreto ou a essas outras leis que surgiram mais recentes. Existem critérios legais. Tem até uma pesquisa agora recentemente que saiu que fala que o canal de denúncia, assim, fizeram uma pesquisa nas empresas e o maior número de casos é para denunciar assédio moral, né, nas empresas aí de funcionários, chefes com funcionários, até de funcionário com funcionário, que a gente sabe realmente que existe ali um assédio moral.
Eu achei bem interessante. Eu não sei se vocês já perceberam, pelo menos no LinkedIn, muitos funcionários de algumas empresas já me procuraram para implementar o canal de denúncia. Então, veja só, tem muita empresa trabalhando para implementar somente o canal de denúncia, né, nas outras organizações. Porque eu acho que está sendo vista a necessidade de adequar com base no reporte, né? Olha que você fala como é importante a questão do assédio moral, né? Isso está cada vez mais sendo explorado, né? Que vem a questão dos direitos humanos das pessoas. E quando a gente fala de assédio moral, não é só entre superior, entre os pares. Sim. Entre os pares. E aí, quando eu utilizo o canal, vamos reforçar, né? Tentar o canal de comunicação, ele pode ser para esse fim, tá? E até, quem sabe, um investidor, né, de uma grande organização que não tem nem como se reportar à gestão. Ele utiliza o canal de comunicação, né, para enviar sugestão, dúvidas, né? Então, o canal de denúncia, se ele for bem compreendido, ele é muito bem utilizado. Eu faço gestão de alguns canais de denúncia, inclusive faço parte de alguns comitês de ética, né? E hoje as empresas que possuem o canal de denúncia, né, e que a gente desenvolve essa cultura do comunicar, isso já está tendo um melhor entendimento. Tá? Um retorno muito grande. Quando a gente olha, há um ano atrás, a gente dizia assim, eita, denúncia, né? Porque foi através, né, de canal de denúncia que vieram algumas denúncias gritantes a nível internacional, né? Só que hoje ele está sendo mais bem utilizado. Então, ele está, inclusive, substituindo as ouvidorias, os 0800, né? É verdade. Os canais de denúncia mais sérios, eles têm até psicólogos. Olha só, eu não sabia. Psicólogos, advogados, gestores, né, que fazem a gestão do canal para ter uma melhor aplicabilidade para os negócios e para as pessoas dos negócios. Não deixa de ser uma análise de risco, literalmente, né? Para que não chegue na seara judicial, por exemplo. Sim, pode sim, né? E aí, o que eu digo, para levar mais seriedade, você tem que dar retorno, né? Então, as empresas que eu faço a gestão dos canais de denúncia, de comunicação, eu busco cumprir os prazos, né? Nós temos etapas a serem seguidas e eu busco seguir a risca para trazer a seriedade para as pessoas, né? Ter o retorno, as pessoas terem a sensação que estão sendo ouvidas. Quando chega, na verdade, o canal, uma denúncia, através do canal de denúncia, é feita uma investigação, né? Isso passa por um comitê e é feita uma investigação. Tem um prazo de resposta, é isso? Então, interessante sua pergunta. O processo investigativo, que é um pilar do compliance, é um outro procedimento, certo? Até porque também a gente tem que seguir alguns critérios legais. Como é que eu vou investigar? E aí vem também a outra lei de proteção de dados, né? Então, a gente já tem que atender, inclusive, a LGPD, né? Para preservar a imagem, os dados. Então, temos que ter alguns cuidados, né? Filtro, então, né? Quando a gente vai fazer a gestão de um canal de denúncia, comunicação, como eu falo, nós temos que ter muito cuidado, tá? Para preservar a imagem das pessoas, né? Nós não podemos expor. Então, quando a gente abre um processo investigativo, temos outros critérios que pode iniciar pelo canal de denúncia, mas a pessoa precisa ser informada. Sim, eu acredito que seja uma questão bem delicada, e principalmente quando tem alguma denúncia envolvendo alguém da alta gestão. Como é que funciona isso? Quem é que faz essa investigação? Então, quando nós desenvolvemos o código de ética, lá já tem que estar ciente do comprometimento da alta gestão, inclusive do que vier a ser reportado no canal de comunicação, tá? Então, eu digo muito, o primeiro a assinar e aderir a um código desse tem que ser a alta liderança, o presidente de um conselho, o presidente de uma organização, tá? Porque vindo uma notícia, uma matéria, né, uma denúncia que seja pelo canal, ele também já está dizendo para todos: eu quero ser investigado, ou eu quero ser comunicado. Porque, às vezes, né, como eu falei há pouco, não é uma denúncia de um crime. Sim. Né? É só uma sugestão, às vezes, de uma postura de um funcionário, né? E aí a gente já evita outros problemas trabalhistas. Às vezes é sobre um produto, e aí já vamos evitar um problema lá
no PROCON, né? Então, existem várias situações que, quando os stakeholders são ouvidos, nós evitamos vários problemas na esfera judicial. E esse repasse é feito pelo pessoal do compliance, né? Esse filtro para levar até... É para ser. Eu Em oriento regra, que sim, né? Que seja pelo compliance officer, que pelo menos o compliance officer da empresa, que seja ele terceirizado ou próprio, que ele faça a gestão. Claro que tem outros membros, tem momentos que a gente precisa envolver o gestor do RH, o contador, né? Mas sempre trazendo a questão do anonimato, sim. tá? Salvo quando a gente solicita, e aí também já atendendo a LGPD, tá? Que aquele ouvinte, né? Aquela pessoa que se reportou ao canal, que ele permita que seja utilizado a imagem ou o áudio dele, no caso de áudio. Exatamente. Se ele permitir, né, o termo, né, permitindo, e aí a gente começa a abrir as informações dele, né, para quem for de interesse. Por exemplo, se for um processo de compra, se for um processo de licitação, Sim. né, então a gente envolve algumas pessoas, os gestores, mas sempre mantendo o anonimato. E o canal de denúncia? Ele normalmente é alguma ferramenta no próprio site da empresa ou tem alguma outra forma de você chegar ao canal de denúncia? Por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação. Também pode ser considerado um canal de denúncia, somente uma ferramenta no próprio site da empresa? Então, os canais de denúncia, digamos, que estão cumprindo a legislação, eles têm que dar acesso de várias formas. Sim. Tá? Ele tem que possuir um 0800 que você possa ligar, que é um 24/7, ou seja, todos os dias, o dia todo. Pode ser um acesso pelo site, ele pode ter um link pelo WhatsApp. Só um problema é a questão dos links de fraude. Sim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então, deve ter vários meios de acessibilidade a esse canal. Então, é um canal formal. Não é você ir até o Instagram da empresa e deixar lá um direct, por exemplo. Exatamente. Né? E, inclusive, a gente tem que ter cuidado, porque na lei que fala do assédio, né, o reporte pelo Instagram, ele também pode estar infringindo a lei. Olha só. Tá? Porque quando a gente pensa que o assédio é só assédio moral, né, existe stalkear, né, existe vários tipos de assédio e às vezes a pessoa vai no Instagram, abre uma denúncia e aquilo pode vir contra a pessoa. Sim. E aí, tendo um canal de denúncia, é o melhor canal, porque vai manter o sigilo e a confidencialidade daquela informação. E eu acho que o que realmente faz com que a empresa continue em conformidade são os próprios funcionários. Então, tendo ali a implementação do compliance, é necessário haver um treinamento, né? O que a gente vê muito, até algo que a gente debateu aqui no episódio anterior, é que muitos funcionários não sabem nem os procedimentos da própria empresa, não sabem a cultura. Então, a partir do momento que a empresa contrata alguém para implementar o compliance, eu acho que ela precisa já partir para um treinamento dos próprios funcionários, de repente ali setorizado. Se você está implementando por departamento, começar com o departamento que você está implementando o compliance, se é a empresa toda, mas eu acho importante todo funcionário saber como é que funcionam os procedimentos. A gente vê ali, normalmente, quem fica em recepção, na portaria, não sabe quem é quem, não sabe a quem reportar, só vai pedindo para falar com alguém, fale com fulano de tal, mas ele não sabe ali como é que funciona o passo a passo da empresa. Perfeito, Roberta. Inclusive, treinamento e comunicação é um pilar do programa de compliance, tá? E o treinamento, quando você elabora, ele tem que chegar a todos da empresa. Sim. Inclusive, a forma de você comunicar, a forma de você treinar, vai depender muito do nível, né, de formação da pessoa. Sim. Então, se você vai treinar, por exemplo, o presidente da empresa, que ele tem que receber o treinamento. Qual é o tema? Qual é a frequência? Qual é a abordagem? Se eu vou treinar um operacional de um campo, tá, de uma estrada bem distante, que às vezes não tem nem acesso à internet. Como é que eu vou me comunicar com ele para que ele entenda o que é um programa de conformidade daquela empresa que ele está trabalhando? Sim. Né? Então, às vezes, nós desenvolvemos gibis,
Nós fazemos teatrinhos. Legal. Então, todas as pessoas da empresa, quando elas iniciam, elas já passam por uma capacitação. E a gente desenvolve um cronograma de treinamento. E nós orientamos aos nossos clientes que o tema, a frequência e a abordagem, ela seja aderente, adequado a cada pessoa. Tá? Por exemplo, eu posso ter no meu setor comercial pessoas graduadas, mas Sim. eu posso ter pessoas que não têm nenhum segundo grau. Sim. Então, eu tenho que levar essa informação de forma que todos entendam. Às vezes, alguém que está ali no almoxarifado, na portaria, não sabe nem ler. Isso. Então, realmente, eu acredito que o gibi, ele... Meu Deus, assim, ele realmente veio para orientar. E essa periodicidade, né, também é interessante, porque tem muita empresa que tem um fluxo de troca de funcionários muito alto. Uhum. Então, você tem que se manter sempre atualizado, né, nesse treinamento para que o funcionário esteja sendo contratado e efetivamente treinado. Né? Inclusive, voltando à questão do risk assessment, né, que é um pilar do compliance, que para mim é o mais importante, a partir dele nós definimos a frequência dos treinamentos, o tema e a abordagem. Tá? Então, pode ser que um tema eu possa levar para determinados funcionários com mais frequência do que para outros. Sim. Porque vai depender do que a matriz de risco me direcionou. Se manter atualizado, né? Isso, mas tem que ser permanente. Tem que ser a partir dessa análise. O ideal que seja, entendeu? Nós não podemos cometer um deslize de padronizar. Na empresa A, eu dei esse treinamento. Aí, às vezes, um concorrente dessa empresa pode ser que o tema e a frequência seja outra. Sim. Porque partimos do princípio que compliance é conduta. Né? Então, a gente tem que analisar, né, a cultura, a conduta das pessoas e do negócio para poder a gente desenvolver o melhor cronograma de treinamento. E, de repente, abrir aí uma investigação, se for uma questão de fraude, né? Recebeu Sim. ali alguma denúncia no canal de denúncia. Sim. É muito interessante essa questão do compliance realmente empresarial. Não é isso? Sim, com certeza. E, assim, Adriane, se fosse para nos dizer qual seria o certificado que seria o ideal para a pessoa estar apta a exercer um compliance, o que é que você julgaria como indispensável no perfil? Tá. Você diz para a empresa ou para o profissional? Do profissional que quer atuar nessa área. Não existe graduação específica, tá? Uhum. Você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser contador, você pode ser psicólogo, Sim. tá? A diferença que faz é você buscar a capacitação, você conhecer a organização, entender os níveis de risco, tá? Para poder tratar. E eu digo muito nas empresas a qual eu presto serviço, é como você conduz. Tá? Você tem que levar com suavidade isso, porque às vezes a forma que você leva, você assusta. Uhum. E, né, lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com compliance, as pessoas dizem, lá se vem a Adriane do compliance. Então, à medida que as pessoas vão entendendo que eu vou construindo aquele programa, né, compartilhando com eles, ouvindo eles, eles se sentem parte, né, é a questão do pertencimento, você começa a quebrar barreiras e eles lhe ajudam. Então, esse profissional, ele tem que ter essa habilidade, inclusive, de conduzir pessoas. Sim, para não ter uma postura tão agressiva, né? Exatamente. E o que é que está de diferente no mercado, de antigamente para agora, quem está atuando em compliance? Então, as empresas, elas... Porque compliance é um nome ainda muito em moda, né? Sim. É que nem o ESG, né? Porque não é obrigado todo mundo ter, diferentemente da LGPD. Sim. Sim. Então, independente do porte do segmento LGPD, é obrigação. Mas o compliance, ele ainda é bonito, né? Uhum. Então, algumas empresas, lá no começo, não davam muita importância. Agora estão vendo a importância, inclusive, para a construção do seu nome, até quando você tem relação internacional. Sim. Né? Então, se eu vou negociar com empresas fora do Brasil ou com grandes empresas brasileiras, se eu tenho um programa de compliance efetivo, é um grande diferencial. Então, teve um grande avanço nesses 2 anos, sim. Olha, eu me apaixonei realmente
pelo compliance, de verdade. Vou sair daqui e vou me matricular na pós, né? Tu lembra quando eu me matriculei? Quando eu vou ganhar um voucher. Quando eu me matriculei, eu disse, meu Deus, eu fui olhar toda a disciplina de tudo, todos os professores, né? A grade da pós-graduação, e eu realmente disse assim... Ela se acha com essa pós dela. Me acho. Coloca até lá no LinkedIn, pós-graduado em compliance empresarial. Então, assim, foi algo que realmente eu me apaixonei. E você, assim, o que foi que fez surgir em você, no seu coração, que diz, não, isso aqui é que eu quero realmente para mim, eu vou largar aqui não vou mais ser contadora, vou agora exercer só realmente ali. Se casou com a compliance. Se casou com o compliance, de fato. Então, eu sou contadora, mas eu fiz contabilidade porque eu queria ser auditora, né? Então, minha primeira oportunidade de trabalho, eu já comecei a trabalhar com gestão de risco. E eu sempre tive uma habilidade de trabalhar risco envolvendo, conquistando as pessoas, né? Então, para mim, o compliance, desde sempre, é um modelo de gestão. Sim. Então, eu consigo conquistar as pessoas, eu consigo envolver as pessoas e elas entendam esse modelo de gestão que, inclusive, vai beneficiá-las. Sim. O que eu digo muito, inclusive, o propósito da minha empresa é fazer gestão de negócios, trazendo o amor das pessoas. Então, aquilo que você faz, né, aquilo que é tão difícil de você dizer para um empresário ou para um funcionário, da forma que você diz, você traz mais adesão. Então, eu fiquei fascinada quando eu transformei as empresas a qual eu trabalhei num modelo de negócio, um modelo de gestão. Sim. Não é algo normativo, punitivo, entendeu? Então, quando eu tenho o meu negócio em conformidade, para mim, enquanto funcionário, eu tenho uma imagem, uma reputação também, que eu tenho o prazer de dizer assim, eu trabalho na empresa X que tem o compliance. Para trazer a identidade de cada empresa. Então, isso traz uma vaidade para as pessoas, Sim. né? Dizer assim, eu trabalho numa empresa séria, né? Que tem regras, que respeitam as pessoas. Você se sente pertencente. Pertencente, né? Você constrói pessoas, você desenvolve pessoas para atuar em conformidade. Às vezes as pessoas, né? Como eu falo, que é questão de conduta e de cultura, né? Quando você envolve as pessoas, que as pessoas se sentem parte daquilo, você até transforma a vida das pessoas. Completamente. E transformando a vida das pessoas, você transforma a vida dos negócios. Completamente. Olha que eu já passei por alguns escritórios, também trabalhei em algumas empresas privadas, e não tem nada melhor do que você trabalhar em alguma empresa, o ambiente estando completamente organizado, começando da alta gestão. É inspirador, você realmente não quer sair dali. E quando você se desliga dessa empresa e você passa a trabalhar numa outra empresa e que é completamente diferente, não tem uma questão organizacional, não é separado por setores, não tem um código de ética e conduta, você sente realmente o baque. Para você, é como se fosse assim, um retrocesso, de verdade. Não tem, você leva para a sua vida pessoal mesmo. O profissional, muitas vezes, se não todas as vezes, ele interfere na sua vida pessoal. Com certeza. E eu acho que a gente não... Assim, obviamente que dentro da área do direito, a gente convive com vários advogados. Mas, em termos gerais, numa empresa, quando você vê um bom funcionário e um bom gestor, um bom dono da empresa, você associa que o funcionário está seguindo o exemplo, né? Quando você vê o contrário, aí realmente você... É interessante, nós falamos de treinamento, é muito comum, no momento do treinamento, né, as pessoas dizerem assim, agora eu sei o que é o compliance. Sim. Agora eu sei como é que eu posso ajudar. E ela começa a transformar o dia a dia dela, né, e eu exemplifico muito a faixa de pedestre, né? Quantas vezes a gente parou em cima da faixa de pedestre, foi preciso vir a multa, para você recuar. Só que ali um dia pode ser seu filho que está passando. Né? Sim. Então, quando você remete e faz essa comparação com a vida pessoal das pessoas, as pessoas começam a mudar a sua vida. E quando a gente consegue transformar a vida das pessoas, a gente transforma a vida dos negócios, né? E aí você estava falando da questão da imagem do negócio, né? É muito bom quando você diz assim, eu trabalho numa empresa séria. Sim. Né? E eu ajudei a construir. Eu ajudei a implementar o compliance. Isso é transformador, né? Muitas pessoas acham que eu sou advogada ou psicóloga. Eu tenho especializações de direito. Poderia, viu? Poderia demais. Mas é a habilidade de você transformar algo tão sério, né?
uma lei, né, que originou-se de um escândalo, né, ela veio da origem de um escândalo, né, e você transformar aquilo em algo tão suave, tão aderente a qualquer negócio, pode ser um negócio pequeno, né, e você transforma num modelo de gestão com a participação das pessoas que lá estão. E a gente falando agora sobre transformação pessoal, a gente também vê, e é uma coisa que a gente pode até abordar aqui, que a pessoa que não está de acordo com o compliance, com o código de ética e conduta da empresa, que ela ali desvia, né, tem uma conduta ali duvidosa, quando você cobra pelo cumprimento daquelas normas, ela leva para o lado pessoal. De verdade. Quando destoa, né? Quando destoa, é como se você tivesse, por exemplo, no escritório de advocacia que a controladoria te faz alguma cobrança. Você vê muitas vezes as pessoas que não sabem, não querem, na verdade, é isso. As pessoas não querem cumprir com aquele determinado prazo e levam muito para o lado pessoal. E fica, pois agora eu não vou fazer só de ruim. A gente vê muito isso, né? Eu dei aula numa disciplina do MBA de SG, né? E aí alguns alunos disseram assim, professora, na empresa que eu estou não tem. O que é que eu faço? Eu faço você. Comece a construir você. No seu setor é só você? Comece por você. O seu setor tem 3 pessoas. Envolva essas pessoas. E aí, no decorrer das aulas, eu fui orientando como é que eles poderiam começar a fazer por eles. Sim. Né? E eles poderiam internalizar aquilo na vida pessoal deles. E aí eles começam a ser o exemplo, e o exemplo ele arrasta multidões. Né? Então, a minha paixão pelo compliance é uma paixão no sentido de você atuar em conformidade. E essa conformidade vem desde o respeito para com as pessoas. E mundos completamente diferentes, né? De repente, a senhora iniciou aí querendo passar no concurso público e se deparou pela paixão corporativa. É uma história muito bacana. Muito. Quando eu digo muito, a minha vida profissional foi dentro das organizações, sentindo a dor do empresário, né? Então, quando hoje eu vou para o mundo da docência, eu falo daquilo que eu vi, que eu vivenciei, não é só porque a lei determina, né? Tanto que lá na Unifor, né, eu sugeri, e nós vamos estar aprimorando isso, são oficinas práticas de compliance. Tá? Para as pessoas saberem como é que aquilo funciona no mundo corporativo. Porque muitas vezes a gente orienta, a gente está ensinando, porque leu em livros. E como é aquilo no mundo real? Né? Então, esses meus anos todos dentro do mundo corporativo faz com que eu consiga ser mais precisa e mais exata quando eu vou para o mundo do compliance ou que eu vou para dar aula. Né? Então, para mim, assim, é uma coisa muito prática, é um mundo real. Eu saio dos livros e vou para o mundo real mesmo. Como é que aquilo funciona dentro da organização? E cresceu tanto que aqui a gente até já mencionou nesse episódio que não tem graduação para compliance, mas é interessante que tem uma comissão na OAB de compliance. Sim. Na OAB tem, né, a comissão de compliance, como tem de LGPD, tem uma comissão de anticorrupção e ética mais voltada para o cunho eleitoral. Inclusive, eu faço parte, né, dessa comissão. Existe, né, e eu falo muito dos nossos encontros para a gente levar para o mundo prático, o mundo real, porque a gente precisa tirar do mundo acadêmico, a gente precisa tirar dos livros e levar para o mundo real e cada vez mais ser aderente aos negócios. E a senhora produz algum curso, dá aula sobre isso, sobre como iniciar ali um código de ética e conduta? Sim, eu tenho cursos, né, que levo para as empresas. Às vezes a empresa diz assim, Adriane, capacite minha equipe para implementar. Sim. E aí eu levo essa capacitação, né? Eu digo que a docência nasceu em mim, eu nem sabia que tinha nascido em mim, né? Que tinha surgido, porque eu sempre gostei de multiplicar, sempre eu gostei de ensinar. Passar o conhecimento. E isso para mim é muito natural. Então, quando eu fui para as universidades dar aula, aquilo eu disse assim, não, eu estou só saindo de um ambiente e indo para outro. Então, é muito comum, sim, tá? As empresas chegarem para mim e dizer assim, Adriane, capacite minha equipe para a equipe implementar. E aí eu presto uma mentoria, tá? E eu modularizo por pilar, porque eu quero ver realmente
o sistema de compliance. Eu não Sim. quero que os meus alunos sejam as empresas, ou sejam os alunos das universidades, dizendo assim, eu estou em compliance, quando eu chego lá, é em conformidade com algo que não tem nada de sentido com a reputação, né, com as leis, com os códigos, né? CGU tem vários regulamentos, tem que seguir os regulamentos do CGU, do TCU, entendeu? E quem de repente se apaixonou pelo compliance aqui ouvindo o nosso episódio, como é que a pessoa pode começar? Ela tem que procurar um curso, fazer um curso, tentar um estágio? Eu tô aqui na fila, viu? Tentar um estágio, porque eu acho que realmente existe essa insegurança. Como é que eu vou partir já para o mundo corporativo sem não ter a prática? Eu acho que existe muito profissional dessa maneira, até mesmo quem faz pós, quem está ali fazendo algum curso de compliance, que a gente vê aí muitos cursos EAD e também presenciais em relação a isso, que as pessoas têm um pouco de receio. Eu sei a teoria, mas eu não sei a prática. Como é que ela deve iniciar? Procurar aí um profissional, fazer uma parceria? Então, é muito importante sua pergunta, porque nem sempre eu saio de uma especialização e estou pronta para o mercado. Exato. Né? E, às vezes, o mercado diz assim, eu vou selecionar fulano porque ela tem uma especialização, e causa aquela expectativa, e aquela pessoa não tem a experiência, não tem a prática. Então, o que eu digo muito para os meus alunos, estudem e tentem estágio. Agora, empresas sérias que realmente tenham algo de compliance. Tá? Adriane, mas você disse que o algo não vale a pena. Vale, é um começo. Tá? O que você precisa é transformar esse algo em muito mais. Sim. Porque só o título, desculpa, mas só o título às vezes não é o suficiente. Né, Então, você pode chegar numa empresa e ter só um setor, ou ter só um pilar, e aí você diz assim, mas eu estudei isso, né? Deixa eu solicitar aqui para minha gestora uma mentoria, né? No meu caso, eu faço muito isso, Sim. Entendeu? Então, aluno meu saiu, fez uma especialização e disse, professor, eu vou implementar. Eu estou, inclusive, com 2 alunos acompanhando. Eu estou com uma situação num cliente meu assim, você pode me ajudar? Eu presto a mentoria e vou orientando ele. Ele me traz o caso e eu vou orientando ele, e ele vai lá e eu digo, olha, você vai lá, faz e me mostra o que fez. Legal, tá? Porque não é bem uma parceria, né? Exato. Então, eu faço essas mentorias para alunos meus ou para funcionários das empresas, para que, de fato, tenha uma efetividade. Olha só, e é interessante porque quando eu iniciei, meu primeiro contato com compliance, eu não sabia muito diferenciar, por exemplo, a empresa contrata um profissional para implementar o compliance, mas tem empresas também que já têm um setor de compliance. E a gente vê muitas vagas com o nome analista de controle. Que a gente já vê ali, já remete àquela vaga que é uma vaga de compliance. Assistente de controle, analista de controle. E quando você vê, são grandes empresas, são profissionais que estão atuando. Normalmente essas vagas são destinadas a advogados e contadores. Normalmente são vagas destinadas a advogados e contadores. A gente vê aí uma busca pelas empresas, assim, para quem realmente quer contratar, para ficar dentro da empresa, não só fazer esse trabalho de compliance de maneira temporária, mas uma contratação de fato ali efetiva. Existe mais uma procura por esse tipo de profissional. Por isso que é uma profissão que está crescendo tanto aí no mundo dos advogados, né, na advocacia, porque as pessoas realmente estão se apaixonando, tanto é que eu citei aqui até a criação da comissão na própria OAB aqui do Ceará, não sei se nas outras OABs nacional, não sei se existe a criação dessa compliance, mas aqui no Ceará nós temos. E eu acho muito interessante, porque até então eu imaginava que o profissional que era contratado era mesmo só para implementar, para criar ali o código de ética e de conduta, mas não, a gente vê aí em grandes empresas que existe já um setor para isso. Existe. O que ainda é muito predominante é as empresas, imaginemos uma holding, tá? Sim. Existe o compliance naquele grupo, naquela holding, né? E nas suas unidades existe um analista de compliance, que geralmente o que eles fazem? É a gestão de contratos. Certo? Eles não fazem o risk assessment, eles não têm acesso a dar os treinamentos, entendeu? Então, a gente precisa analisar esse todo.
né? É um nicho muito bom de mercado, tá? E uma certa vez um analista de compliance reportou essa situação. Eu estou como analista de compliance, mas eu só faço gestão de contratos, né? Vejo se tem a cláusula, se está cumprindo o contrato. Aí eu digo, pois faça mais. E aí eu comecei a orientar como que ele poderia fazer mais. Mas é uma grande empresa, tem filiais no Brasil todo. Eu disse, não, mas faça você a sua parte. Né? E aí eu orientei como ele poderia fazer. Porque senão aquele analista de compliance, ele não vai sair dali. Não vai. Sim. Entendeu? Eu vou trabalhar numa empresa para implementar o compliance. A empresa diz assim, você foi analista de compliance, então você sabe implementar? Ele chega lá, ele não vai saber implementar, porque ele só faz a gestão de contratos. Mas é engraçado porque casa, né? Hoje a gente vê que as áreas vão se casando. Gestão de contratos, compliance, até a própria LGPD. O profissional que tenha essas 3 vertentes, ele vai sair na frente, né? Digamos assim. E uma coisa interessante que a gente precisa diferenciar o que é auditoria e o que é investigação. Né? A auditoria é algo sistêmico dentro de uma organização onde você traça um planejamento de auditoria. Sim. Que ele pode permear por todos os setores, tá? Em várias abordagens. E a investigação ela é pontual, que ela pode originar-se num canal de denúncia ou uma denúncia anônima, e não necessariamente pelo canal de denúncia. Ou quando você está no processo de auditoria e você verifica um ponto que precisa de uma investigação. Sim. Tá? Então, são pilares do compliance, mas com, vamos dizer assim, com escopo diferente, com atuação diferente. E essa auditoria pode ser interna e externa, não é isso? Pode sim, certo? Qual é a diferença da interna e a externa? A interna, ela visa mais a questão dos controles internos. Tá? A externa, ela vem mais para trazer um reporte de parecer. Entendi. Eu contratei uma auditoria independente. Então, as grandes empresas têm a sua auditoria interna, que faz um pouco do controle interno, embora com escopo de auditoria, mas é muito parceiro do setor de controle interno. Tá? E vem a auditoria independente para auferir, em especial, a parte financeira e contábil. Mas como a contabilidade ela é um centro de todos os registros, ela termina explodindo. E aí, ao final, ela emite um parecer com conformidade ou sem conformidades. E esse parecer, existe um prazo que é indicado para ele ser feito? Depende do resultado do parecer. Se tiver ressalvas, ele deverá ter uma frequência, porque é dado um prazo para tratar aquelas não conformidades. Se é sem conformidades, né, sem ressalvas, uma vez por ano, e muitas vezes essas empresas que exigem auditorias independentes são as SAs, né, porque elas são obrigadas a publicar os seus balanços com parecer de auditoria. Olha só que interessante. Então, realmente... Estou tendo uma aula aqui. Uma aula. Sem pagar absolutamente nada, viu? Olha aí! Até agora, não foi embora. Então, o compliance realmente veio para ficar. Com certeza. E cada vez mais forte. Saiu agora, ano passado, um novo decreto, já revogando o decreto anterior que regulamenta a lei anticorrupção. E se vocês observarem as normas da CGU, quase todo mês sai uma nova norma. Tá? Sim. E quando a gente fala CGU, às vezes a pessoa diz assim, é só para órgão público. O órgão público tem seus prestadores de serviço. Sim. E eles, de alguma forma, têm que cumprir aquelas normas. Sim. Certo? Uma empresa que pode ser auditada pelo TCU, pode, se ela receber, inclusive, pagamentos de órgãos públicos. Né? Vamos imaginar a Secretaria X contrata a empresa Y. Sim. E por algum motivo teve algum problema, ela pode sim ser auditada. E aí, trazendo um pouco para a nossa prática aqui jurídica, onde atua o direito penal econômico, não é isso? Exatamente. Onde atua o direito penal econômico. Fortemente sim, porque dependendo do, vamos dizer assim, da dimensão, sim, né? Ele pode ser preventivo, como ele pode ser, vamos dizer, ele pode tratar, né? Pode vir como a prevenção ou como uma defesa.
né? Ele pode vir defender aquele seu cliente em função de alguma punição. Correção, né? Exatamente. Eu adorei o episódio de hoje. Eu tô aqui ainda processando, em êxtase. Eu acho que ela vai ser uma parceira, viu? Professora aí no Compliance. Já vou aguardar aí na fila, viu, do Compliance. Tem um leque enorme, né? Então, vocês que são advogadas, né? Então, essas leis todas que estão aí no dia a dia de vocês, tudo está dentro do guarda-chuva. Tá, vou só aguardar a mensagem dela amanhã. Qual é o WhatsApp da Adriane? Vou passar, entendeu? Então, assim, já vou aguardar a mensagem dela amanhã. Opa, vou me inscrever aí na pós-graduação em Compliance Empresarial. Mas é bem interessante. Realmente é algo bem apaixonante. Não, e eu fico aberta a vocês, aos seguidores de vocês. Teve dúvida? Professora, você falou isso, eu não entendi, me explique melhor. Claro, isso aqui leva horas e horas, meses e anos. E anos. Né? E detalhe, hoje nós estamos conversando numa pauta. Pode ser que daqui a 30 dias algo mude. Sim. Né? É bem volúvel, né, nesse sentido. Sim, como eu falei, é um sistema, né? Ele é vivo, ele tem começo, meio e não tem fim. Então, pode ser que um procedimento seja implementado hoje numa empresa e daqui a 30 dias tem que mudar. Sofre alterações sim. E atualizações. Mas a gente agradece bastante, viu, a participação. Eu acho que realmente foi uma aula. Né? Foi realmente uma aula. Eu tenho certeza que mais pessoas ficaram apaixonadas pelo Compliance. Eu sou suspeita a falar. Muito obrigada, de verdade. Eu queria que a senhora colocasse aqui suas redes sociais, seu contato, para que as pessoas também que estejam interessadas no assunto possam lhe procurar, a senhora possa progredir ainda mais nesse assunto, tá bom? Para passar o conhecimento. Então, poderão me encontrar nas minhas redes sociais, né, no meu site, www.argestãodenegócios.com.br. Meu Instagram corporativo é @argestãodenegócios, no plural. E o meu pessoal é Adriane, com E no final, _Ribeiro. Estarei à disposição. Amo ensinar. Olha aí. Já ficou claro, já ficou claro. Eu digo que, vamos dizer assim, uma retribuição que eu levo para as pessoas de tudo aquilo que eu aprendi, que eu vivi, né? É uma experiência fantástica, que eu gostaria muito de compartilhar com várias pessoas. E nós aprendemos muito e vamos repassar esse conhecimento para outras pessoas. Parabéns, Adriane. É que eu digo muito, o compliance, como tudo na vida, né, requer não só formação, mas experiência. E aí, com muito orgulho, certeza. Eu digo, formação e experiência, eu tenho alguns anos aí para compartilhar com vocês todos. E fica aí o lema da Adriane. Vocação por ensinar, amo compartilhar, multiplicar. Vocação e experiência. Eu quero que eu digo muito para as minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas jovens, assim como vocês, que cedo... Olha aí, mal sabe. Então, todas formadas e cedo alçaram seus voos e estão aí realizando seus sonhos. E o que eu digo, o que eu multipliquei, que eu ensinei para elas, eu gostaria, dentro da minha carreira, dentro da minha experiência profissional, eu quero compartilhar com quem precisar. Com certeza. E se elas seguirem aí o seu caminho, será um caminho de sucesso, tenho certeza. E elas sabem, né, a questão da conformidade, né, da ética, da cultura, da transparência. São, assim, alguns princípios que a gente traz desde berço. E aí, hoje, o Compliance fala tanto nisso, né? Fala. Parabéns, Adriane, viu? Muito obrigada. Então, pessoal, muito obrigada. Foi um excelente episódio. Eu, particularmente, amei, adorei de verdade. E para você que ainda não nos segue, não se inscreveu no nosso canal, pode clicar aí, se inscrever no nosso canal, também seguir lá no Spotify, que é @semreservaspod com Demudo, tá bom? Siga também a professora Adriane, ela está aqui realmente para aprender. A gente também vai abrir uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Se surgir, de repente, alguma dúvida, algo que a gente não possa tirar, a gente já vai recorrer à senhora. Pode ficar aí esperando. Pode marcar lá o arrobazinho. A gente vai colocar também a gente vai colocar esse episódio no Spotify também e vai colocar alguns cortes no Instagram, já marcar a senhora para todo mundo seguir, tá bom? Tá ótimo. Pois parabéns e fiquei muito feliz com o convite. Estou à disposição de vocês e os seguidores de vocês que precisarem. Muito obrigada. Pessoal, beijo, gente.